E aí pessoas, beleza? Estou aqui de novo para mais uma videoaula de Geometria Descritiva, no caso, estudo do ponto. Galera, aqui estamos fazendo os exercícios que tanto pediram aí no decorrer desses anos em que eu posto videoaulas de Geometria Descritiva. Então, para finalizar aí os exemplos poucos aí de estudo do ponto, vamos fazer uns exemplos aí voltados ao tema simetria de pontos. Mas antes de começar a aula em si, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é: inscrevam-se aí no canal, dê um clique no gostei, pode ser? Então, roda a nossa vinheta aí, vamos para a aula. O primeiro exemplo fala o seguinte: dado um ponto A de abscissa -1, afastamento -2 e cota 3, pede-se para determinar as projeções de um ponto B simétrico a este ponto A em relação ao plano horizontal de projeção. Então, quando você tem dois pontos que são simétricos em relação ao plano horizontal de projeção, você tem que saber o seguinte, que eles vão ter essas seguintes propriedades aí, ó. A abscissa do primeiro ponto vai ser igual à abscissa do segundo ponto. O afastamento do primeiro ponto vai ser igual ao afastamento do segundo ponto. E a cota do primeiro ponto será igual ao oposto da cota do segundo ponto. Assim fica bem fácil de determinar as coordenadas do ponto B e então fazer aí as projeções deles em épura. Veja só, pois o ponto B vai possuir essas coordenadas aqui. A abscissa do ponto B vai ser igual à abscissa do ponto A. O afastamento do ponto B vai ser igual ao afastamento do ponto A. Já a cota do ponto B vai ser o oposto da cota do ponto A. Como a cota do ponto A é 3, a cota do ponto B vai ser -3. Assim, com as coordenadas tanto do ponto A como do ponto B, fica muito fácil de desenhar a nossa épora aí da questão. Pois, a abscissa do ponto A, -1. -1 é negativo, então marcamos à esquerda de 0, não é isso? Então vemos aqui 1. Afastamento, -2. Afastamento negativo é acima da linha de terra. Então, contamos 1 e 2 e marcamos a projeção horizontal do ponto A. Cota 3. Cota positiva também é acima da linha de terra. Então, contamos 1, 2, 3 e marcamos aí a projeção vertical do ponto A. Agora, para o ponto B. A abscissa -1 também vai ser neste ponto aqui. Afastamento, -2. Como o afastamento do ponto B é igual ao afastamento do ponto A, as projeções horizontais, tanto do ponto B como do ponto A, serão neste ponto aqui, ou seja, serão coincidentes. Cota do ponto B, -3. Cota negativa é abaixo da linha de terra. Então, marcamos 1, 2 e 3 e marcamos aí a projeção vertical do ponto B. Beleza? Beleza! Então, vamos aí para o exemplo número 2. Dado um ponto A de abscissa 0, afastamento -1 e cota 3, pede-se para determinar as projeções de um ponto B simétrico a esse ponto A em relação ao plano vertical de projeção. Quando temos dois pontos simétricos em relação ao plano vertical de projeção, eles terão as seguintes características. A abscissa do primeiro ponto vai ser igual à abscissa do segundo ponto. O afastamento do primeiro ponto vai ser igual ao oposto do afastamento do segundo ponto. E a cota do primeiro ponto vai ser igual à cota do segundo ponto. Assim, as coordenadas do ponto B serão as seguintes. A abscissa do ponto B vai ser igual à abscissa do ponto A, que é 0. O afastamento do ponto B vai ser o oposto do afastamento do ponto A, que no caso aqui é -1, então o afastamento do ponto B vai ser 1. Já a cota do ponto B vai ser igual à cota do ponto A. Assim, a cota do ponto B vai ser 3. Então, com as coordenadas tanto do ponto A como do ponto B, fica bem facinho de desenhar a nossa épora, não é isso? Então, ponto A, abscissa 0. Abscissa 0 é neste ponto aqui, não é isso? Na nossa origem. Afastamento, -1. Afastamento negativo é acima da linha de terra. Cota 3. Cota positiva também é acima da linha de terra. Assim, marcamos tanto a projeção horizontal como a projeção vertical do ponto A. Vamos agora para o ponto B. Abscissa 0 também será neste ponto aqui. Afastamento 1. Afastamento positivo é abaixo da linha de terra. Marcamos 1 e colocamos a projeção horizontal do ponto B. A cota 3. Cota positiva é acima da linha de terra. Então, contamos 1, 2 e 3. Veja que a cota do ponto A e a cota do ponto B são iguais. Assim, tanto a projeção vertical do ponto A como a projeção vertical do ponto B serão coincidentes neste ponto aqui. Então, exercício número 2 também solucionado.
Vamos agora para o exemplo número 3. O exemplo número 3 fala o seguinte: dado um ponto A de abscissa menos 1, afastamento menos 2 e cota 1,5, pede-se para determinar as projeções de um ponto B simétricos em relação à linha de terra. Vejam o seguinte: quando dois pontos são simétricos em relação à linha de terra, a abscissa do primeiro ponto vai ser igual à abscissa do segundo ponto. O afastamento do primeiro ponto vai ser igual ao oposto do afastamento do segundo ponto. Já a cota do primeiro ponto vai ser o oposto da cota do segundo ponto. Assim, as coordenadas do ponto B serão as seguintes, pois a abscissa do ponto B vai ser igual à abscissa do ponto A, no caso, menos 1. O afastamento do ponto B vai ser o oposto do afastamento do ponto A, que no caso aqui, o ponto A tem um afastamento negativo no valor de 2. O afastamento do ponto B vai ter um valor positivo no valor de 2, ok? Já a cota do ponto B vai ser o oposto da cota do ponto A, que no caso aqui, o ponto A tem 1,5 de cota, já o ponto B terá menos 1,5, ou seja, o seu oposto. Com as coordenadas tanto do ponto A como do ponto B, vamos desenhar a épora aí desses dois pontos, no caso, as projeções horizontal e vertical, tanto do ponto A como do ponto B. A abscissa, menos 1, a abscissa negativa é à esquerda do ponto 0, não é isso? Afastamento, menos 2. Afastamento negativo é acima da linha de terra. Então, contamos 1 e 2 e marcamos a projeção horizontal do ponto A. Cota do ponto A, 1,5. Cota positiva é acima da linha de terra. Então, contamos 1,5 e marcamos a projeção vertical do ponto A. Ponto B, abscissa, menos 1. Também será neste ponto aqui. Afastamento, 2. Afastamento positivo é abaixo da linha de terra. Então, contamos 1, 2 e marcamos a projeção horizontal do ponto B. Cota, menos 1,5. Cota negativa é abaixo da linha de terra. Então, contamos 1,5 para baixo, não é isso? E marcamos a projeção vertical do ponto B. Então, com isso, encontramos aí as projeções tanto do ponto A, que já tinha sido dado, não é isso? E do ponto B, que era o que a questão pedia. Então, questão número 3, também solucionada. Vamos para a quarta questão. Construir as projeções dos pontos R e S, sabendo que o ponto R é simétrico do ponto A em relação ao plano bissetor ímpar e o ponto S é simétrico do ponto B em relação ao plano bissetor par. Muito fácil, não é isso? Pois quando um ponto é simétrico de outro em relação ao plano bissetor ímpar, o que acontece é o seguinte: a abscissa do primeiro ponto vai ser igual à abscissa do segundo ponto. O afastamento do primeiro ponto vai ser igual à cota do segundo ponto. Já a cota do primeiro ponto vai ser igual ao afastamento do segundo ponto. Para a nossa questão aqui, as coordenadas do ponto R serão essas aqui, ó, 4, 2 e 3, pois a abscissa do ponto R vai ser igual à abscissa do ponto A, que é 4. O afastamento do ponto R vai ser igual à cota do ponto A, que no caso aqui é 2. E a cota do ponto R vai ser igual ao afastamento do ponto A, que neste caso aqui é 3. Então, vamos agora aqui para o ponto S, que é simétrico do ponto B em relação ao plano bissetor par. Quando dois pontos são simétricos, o plano bissetor par, eles possuem as seguintes características. A abscissa do primeiro ponto vai ser igual à abscissa do segundo ponto. O afastamento do primeiro ponto vai ser o oposto da cota do segundo ponto. E a cota do primeiro ponto vai ser o oposto do afastamento do segundo ponto. E assim, as coordenadas do ponto S serão essas aqui, pois a abscissa do ponto S vai ser igual à abscissa do ponto B, 5. O afastamento do ponto S vai ser o oposto da cota do ponto B, que no caso aqui ó, seria menos 1,5, o oposto é 1,5. Já a cota do ponto S vai ser o oposto do afastamento do ponto B, que no caso aqui é menos 3, a cota então de S será 3. Com as coordenadas aqui, tanto do ponto A, como do ponto B, como do ponto R e do ponto S, fica fácil de desenhar a épora aí desta questão. Pois vamos lá. Ponto A, abscissa 4. Abscissa 4 nós vemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Afastamento 3, afastamento positivo, é abaixo da linha de terra. Contamos 1, 2 e 3 e marcamos a projeção horizontal do ponto A. A cota do ponto A é igual a 2, cota positiva é acima da linha de terra. Então contamos 1 e 2 e marcamos a projeção vertical do ponto A. Vamos aqui agora para o ponto R, que tem abscissa 4. Neste caso será neste mesmo ponto aqui. Afastamento 2, afastamento positivo é abaixo da linha de terra. Então contamos 1 e 2 e a projeção horizontal do ponto R será neste ponto aqui. Cota do ponto R, 3.
Cota positiva vai ser acima da linha de terra. Então contamos 1, 2 e 3 e marcamos a projeção vertical do ponto R. Ponto B. Ponto B tem a abscissa 5, que neste caso será 1, 2, 3, 4, 5. Neste ponto aqui, afastamento, menos 3. Afastamento negativo é acima da linha de terra. Então contamos 1, 2 e 3 e marcamos a projeção horizontal do ponto B. Cota, menos 1,5. Cota negativa é abaixo da linha de terra. Então contamos 1,5 e marcamos a projeção vertical do ponto B. Vamos agora para as projeções aqui do ponto S. Abscissa 5 também será neste ponto. Afastamento 1,5. Afastamento positivo é abaixo da linha de terra. Então contamos 1,5. Com isso fica fácil perceber que tanto a projeção horizontal do ponto S será coincidente com a projeção vertical do ponto B. Cota do ponto S, 3. Cota positiva é acima da linha de terra. Então contamos 1, 2 e 3. Assim, a projeção vertical do ponto S será coincidente com a projeção horizontal do ponto B. Beleza! Com isso, solucionamos aí a quarta questão. Para finalizarmos aí a nossa aula de hoje, vamos para o quinto e último exemplo, que fala o seguinte: o ponto C de abscissa 4, afastamento 2, cota menos 3, é simétrico de B em relação ao plano horizontal de projeção. E este ponto é simétrico do ponto A em relação ao plano bissetor ímpar. Ele quer as projeções do ponto A. Então, primeiramente vamos fazer aí as projeções do ponto C, porque elas já estão bem determinadas e bem definidas. Abscissa 4, contamos 1, 2, 3 e 4. Afastamento 2, afastamento positivo é abaixo da linha de terra. Contamos 2 abaixo da linha de terra e marcamos a projeção horizontal do ponto C. Cota, menos 3. Cota negativa é abaixo da linha de terra. Contamos 1, 2 e 3 e marcamos a projeção vertical do ponto C. Pronto. Ele fala aqui que o ponto C é simétrico do ponto B em relação ao plano horizontal de projeção. O que já vimos hoje aqui, que quando dois pontos são simétricos em relação ao plano horizontal de projeção, as abscissas são iguais, os afastamentos são iguais e as cotas são opostas, não é isso? Então, o que acontece? A abscissa do ponto B vai ser igual à abscissa do ponto C. O afastamento do ponto B vai ser igual ao afastamento do ponto C. Já a cota do ponto B será o oposto da cota do ponto C. Assim, as coordenadas do ponto B serão 4, 2 e 3. No caso, só muda a cota, não é isso? Pois a cota do ponto A é menos 3 e a cota do ponto B será 3, o seu oposto, não é isso? Então agora vamos marcar aqui na nossa épura estas projeções do ponto B. Abscissa 4 será neste mesmo ponto aqui, não é isso? Afastamento 2. Afastamento positivo é abaixo da linha de terra. Assim, a projeção horizontal do ponto B será coincidente com a projeção horizontal do ponto C. Cota 3. Cota positiva acima da linha de terra. Então contamos 1, 2 e 3 e marcamos a projeção vertical do ponto B. Vamos agora finalizar isso daí. Fala que o ponto B é simétrico do ponto A, que é o que queremos, né? Isso em relação ao plano bissetor ímpar. Então, quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor ímpar, a abscissa do primeiro é igual à abscissa do segundo, o afastamento do primeiro é igual à cota do segundo e a cota do primeiro é igual ao afastamento do segundo. Com isso, a abscissa do ponto A vai ser igual à abscissa do ponto B, o afastamento do ponto A vai ser igual à cota do ponto B e a cota do ponto A será igual ao afastamento do ponto B. Fazendo em números, as coordenadas do ponto A serão essas aqui, ó. Abscissa 4, afastamento 3 e cota 2, ok? Ó, a cota do ponto B é 3, veio para cá. E o afastamento do ponto B é 2, veio para cá. Só faz um girozinho aí, não é isso? Só troca cota por afastamento e você encontra a simetria em relação ao plano bissetor ímpar. Com isso agora, vamos marcar as projeções do ponto A para encerrar a nossa questão e a nossa videoaula. Com isso, vamos lá. Abscissa 4. Abscissa 4 também será neste ponto aqui. Afastamento 3. Afastamento positivo é abaixo da linha de terra. Então, contamos 1, 2 e 3. E veja que a projeção horizontal do ponto A vai ser coincidente com a projeção vertical do ponto C. Cota 2. Cota positiva é acima da linha de terra. Então, contamos 1 e 2 e a projeção vertical do ponto A será neste ponto aqui. Com isso, temos aí determinadas as projeções do ponto A, que é o que a questão pede, projeção vertical e projeção horizontal.
Com isso, galera, vídeo aula encerrada. Não tem muito o que se fazer sobre exercícios de estudo do ponto, porque é muito curto. O estudo do ponto é o básico do básico aí da geometria descritiva. E agora espero que vocês tenham se agradado aí com esses... Foram quase 15 exemplos, não é isso que eu fiz? Então, antes de ir embora, eu peço para vocês aqueles favorzão de sempre, que é: inscrevam-se aí no canal, deem um clique no gostei. No nosso blog aí, que o link está bem na descrição, tem outros exemplos aí. Recomendo que vocês acessem lá o blog, copiem, não vejam como é feita aí a solução, façam aí a resposta, não é isso? E comparem com o que está lá no blog. Já está respondido, tem a questão e tem a solução. Então, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula de exercício, que será sobre já estudo da reta. Aí já começamos a aumentar um pouquinho o nível, né? Isso porque estudo do ponto é básico, estudo da reta já é uma coisa mais intermediária. Então, pessoas, falou!